E hoje é dia de recebermos o nosso querido amigo pastor Alexandre Crisóstomo. Bom dia. Não é Crisóstomo, não, é Crisóstomo. Crisóstomo. Isso. E nós vamos falar aqui com ele, com o seu convidado também, sobre o evangelismo, o preparo, né? E o batismo na terceira idade. Por isso eu dou as boas-vindas ao meu amigo. Obrigado. Mais uma vez, mais uma terça aí de companheirão. bênçãos. Graças a Deus, obrigado. Tudo bem lá, esposa? Bom dia a todos, a família toda. E o núcleo do bairro Copacabana, antes de mais tudo? Estamos coordenando um núcleo na região da Pampulha, no bairro Copacabana, na Avenida Central 235, já que você deu a deixa, eu faço isso, claro, o convite. É para isso mesmo, esse então, é o objetivo. O núcleo da Igreja Batista da Lagoinha, na Pampulha, no bairro Copacabana, fica na Avenida Central 235, bem na divisa dos bairros Santa Amélia e Copacabana. Então, você é nosso convidado, culto quarta-feira, 20 horas, sábado, mocidade, 19, domingo também às 19. Fora os outros dias, as células que tem de casais na terça-feira, na quinta, todo dia tem uma atividade. Mas o culto, quarta e domingo e sábado também às 19 com a mocidade. Tá vendo aí? É um Convidado. convite especial aí nesse momento. Estamos lá com a você família. Que mora ali, Jardim Atlântico, Santa Amélia, Copacabana, Jardim Leblon. Aí você pode estar ali com o Xande ali, eu sei que você vai ser abençoado. Será uma E alegria. você, para falar hoje sobre o batismo, né, o preparo para o batismo, Isso. a consolidação ali do nosso querido vovô, da nossa vovozinha ali para o batismo, você trouxe um convidado especial hoje. também, que é o senhor Délcio de Souza, que vai nos contar um testemunho também marcante de como ele ali se rendeu a Cristo, confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Senhor Délcio, seja bem-vindo ao nosso programa, fique muito à vontade. Obrigado. Isso, com a voz bonita dele. Vai lá, não, então dá um alô pessoal de casa com essa voz bonita do senhor. Alô, pessoal de casa. Aí, ó, viu? Voz grossa lá. Voz de locutor. Isso. Alexandre, na semana passada nós falamos a respeito aí do evangelismo criativo ali com o pessoal da melhor idade. Sim, as peculiaridades, As né? particularidades, exatamente. Agora, Alexandre, eles confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Como que faz para consolidar, para prepará-los para o batismo? Qual que é o processo? De que forma que isso é feito? Então, nós temos vários desafios no lidar com a melhor idade, essa questão do evangelismo, do discipulado, do batismo, né? E essa consolidação. E no caso aqui o senhor Délcio Souza, né? Ele esteve conosco lá, nós fizemos um encontro com Deus no sítio Olaria, um encontro para melhor idade, mas acabou sendo também jovens no meio, né? E foi uma integração muito, muito interessante. E ele compartilhou conosco lá um pouco do testemunho dele. Então ele foi evangelizado, assim, essa questão pela esposa, eu vou deixar ele contar. Isso, nós vamos chegar lá nesse testemunho dele. E aí agora você está se preparando para o batismo. Então está sendo. E esse discipulado, às vezes, com a maioridade, pelas vezes a locomoção fica mais difícil dele vir até a igreja, então é muito da igreja ir até ele. Então observa-se isso, né? Essa condição do deslocamento. Do deslocamento, de estar indo, né? E fazendo esse discipulado na própria casa, dando um certo conforto à pessoa, que é mais difícil o transporte público. Hoje está difícil para o jovem pegar um ônibus, questão de segurança. Imagina já para um idoso, uma idosa, pegar um transporte público e de vir para ele é mais difícil. Então nós temos que ir. Mas aqui, aí tem aqueles casos dos idosos que esses estão ativos, eles gostam de pegar o ônibus, gostam desse movimento. Aí esse é feito na igreja normal. É feito na igreja normalmente. Aqueles que por um motivo ou outro têm uma mobilidade assim, uma enfermidade restrita, né? E aí a igreja vai até a casa deles. A igreja vai até a casa deles, Às vezes eles têm uma certa debilidade, alguma dificuldade ou até uma enfermidade. E aí a gente faz esse processo todo em casa, inclusive batizando ele na sua própria casa. Ah, tá. Nós vamos chegar lá no batismo. Não dá para... Mas depois a gente comenta então sobre isso. Isso. Na classe do batismo aí, nesse preparo, né, do discipulado, como que é a receptividade, o que tem que se observar nesse contexto, Xande? Olha, o idoso, ele tem muito a nos acrescentar, muito a nos trazer de experiências e ele quer ser ouvido. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é falar menos e escutar mais. Então, a gente mais dá atenção a ele,
e ver como o contexto, como ele enxerga as coisas, como ele tem a visão dele de mundo. Estava comentando, vindo no carro com o senhor Delcio, a questão dele, como é importante a questão da honra, e hoje tem se perdido um pouco essa questão da honra, né? Então a gente tem esses desafios da tradição, da religiosidade, de uma série de coisas nesse contexto que nós temos que saber trabalhar e ouvindo muito, entendendo como ele enxerga o mundo, que é bem diferente de como hoje o mundo está sendo apresentado aí a essa juventude, né? Entendi. Agora, senhor Delcio, conta pra gente um pouco como que foi essa sua experiência, né, dessa confissão a Cristo, né, na sua vida, porque teve um fato marcante aí, não é, senhor Delcio? Bom, a minha experiência com Cristo, desde a minha juventude, desde que eu era criança, toda a vida eu fui católico, entendeu? Agora, eu conheci a minha esposa, quer dizer, eu a conheci com 14 anos de idade, quando ela tinha 14 anos, eu tinha 16 anos, quando nós nos conhecemos. Mas nós viemos a casar, ela já estava com 22 anos, eu já estava com 24 anos. Ficaram casados por quanto tempo? Nós fomos casados durante 58 anos. 58 anos, que maravilha. Né? Aí, então, se casou, ela se converteu depois do casamento? Ela converteu depois do casamento, porque houve nasceu de família católica, igual eu, nasci em família católica e fui católico durante toda a minha vida. Ela tinha um problema com ela, que ela era insatisfeita com a religião. Aí ela buscou o conhecimento, pedia a Deus, porque ela, de católica, ela passou para espírita. E como espírita, houve um preâmbulo, nós ainda éramos noivos, que aí eu, como católico e estudante, geralmente fica um pouco descrente. Então eu não acreditava em nada daquilo de espiritismo, entende? E para convencê-la de que ela estava mudando errado, eu busquei um entendimento no espiritismo. O que me aconteceu? Aconteceu que eu fiquei assim, ela espírita e eu nada, né? Porque eu não era mais nem... Já estava gay, eu já estava por causa do estudo. Eu estava subindo para cima do muro. Certo. Eu conversei com o pastor aqui e falei, olha, eu estou em cima do muro. Por quê? Porque eu, para convencer a minha mulher de que o espiritismo ela era uma coisa errada, mas eu não sabia por que era errado. Entendi. Eu sabia que eu era católico e ela era espírita, e eu não acreditava naquilo. Mas aí, então, o senhor foi caminhando nisso aí. Aí até que chegou um dia que ela faleceu. Ela faleceu agora. Isso, há quanto tempo? 120 dias. 120 dias, Tem olha quatro, só, então. 4 meses, então. Mas ela se converte ela converteu ao Evangelho tem 15 anos. Que ela se converteu. E ela veio pregando para o senhor nesse tempo todo? Aliás, nós tínhamos uma espécie de um compromisso. Eu não interferia na religião dela e ela não interferia comigo. Então, praticamente, eu fiquei em cima do muro. Nesse período todo. Porque quando para ela sair do espiritismo, eu a vi, assim, ela tinha assim uma espécie de uma obsessão com Deus. Então ela queria servir a Deus, mas ela queria servir a Deus e não a religião nenhuma. Sim, natural. Então ela pedia, eu às vezes acordava, ela estava enjoelhada na beirada da cama, implorando, Senhor, me coloque O senhor emociona, né, de lembrá-la. Um momento marcante, né, senhor Delcio?
me coloque aonde o senhor achar o certo. Eu quero segui-lo. E aí ela teve a experiência real com Deus, não a religião, mas diretamente Com o Senhor. Deus. Com Deus. É. E eu acordava, via ela naquela solicitação. Aquela Queria servir a intensidade de Deus. busca. E quando ela se batizou, ela e minha filha, porque a minha filha já era O convertida. senhor tem quantos filhos? 5. 5 filhos. A propósito, 2 filhas são diaconisas da igreja. São 5 filhos, 4 mulheres e um homem. Entendeu? Meu orgulho. Que eu busquei para ele me substituir quando eu faltasse. E foi ela Então que- aí ele ainda vai ficar no banco de reserva há muito tempo. tempo. O senhor está forte aí, ainda tem Bom, muita água para passar debaixo da ponte. Ah, mas a minha idade já é avançada. O senhor está com quantos anos? 82 anos. 82, mas está bem, está forte, está saudável. É, mas quer dizer, isso significa o quê? Que o meu prazo está delimitando. Está diminuindo. Essa é uma verdade. Não é? Porque assim como a gente nasceu, a gente vai partir, assim como minha esposa foi chamada antes de mim, que eu esperava ir primeiro do que ela, não é? Porque ela tinha uma boa saúde, Certo. não é? Então ela era uma mulher viva. Mas aí se deu a questão que, por causa de você vindo ela, tendo essa busca do Senhor, orando pela vida do Senhor, e aí acontece a perda dela, ela vem a falecer. E aí, através disso, então, que o Senhor se voltou, então, a buscar a Não, Deus. porque Como é que foi aí isso? eu estava em cima do muro, já não estava Então, subindo conta mais pra do gente como é que muro. o senhor- Já estava lá em cima. É, porque Conta como é que o senhor eu já, desceu não, do eu já não queria mais, porque eu tinha conhecendo o Espiritismo, eu adotei, e aí ficou aquele negócio esquisito. Aí ela já não queria mais ser espírita. Ela queria que Deus colocasse ela no lugar que ele queria, Ela queria ter experiências com Deus e Com não Deus. com religiosidade. com religiosidade. É o meu caso também. E aí, Hoje o senhor, o senhor tá e aí o vivendo senhor isso. buscou isso também por causa Não, dela. aí eu fiquei em cima do muro esse tempo todo. Ela tem mais de 15 anos que ela se converteu, que fez uma festa danada. Eu vi aquela festa, parecia que Gigante. tinha nascido de novo. Como de fato uma nasceu, explosão de felicidade. Eu não via nada demais. Que era a experiência dela, né? Era a experiência Agora dela. falando sobre a experiência do senhor agora. Bom, Como é que a o senhor minha- desceu a do minha- muro, então? Foi quando eu conversei, pastor, escuta, e quando você peraí, eu não converti, eu estou em cima do muro. Foi lá na nossa, Aham, lá no encontro no com nosso Deus. encontro. É. Eu falei, eu estou em cima do muro, porque eu estou buscando entender aquilo que minha mulher via e que eu não via. Não é? Porque ela tinha uma força, uma crença muito grande. O senhor E viu a transformação dela, né? eu nem como católico, nem como espírita, não tinha. Eu aceitava, vigor, eu não tinha aquele vigor, aquela ânsia da religião, da fé. Eu acreditava em Deus, como eu acreditava que Jesus Cristo era filho de Deus. Filho de Deus. Eu vim a ver que Cristo era Deus. Foi agora buscando, lendo e Aprendendo. Estou aprendendo, como diz você, tomando leite ainda. Está engatinhando ainda agora. Tomando leite Desceu ainda. do muro, agora está engatinhando, tomando leite. Engatinhando, tomando leite. Ô, Xande, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, no caso aí do senhor Delcio, então, teve esse episódio marcante, que ele foi para o encontro logo após a perda da sua digníssima esposa, e ali, então, ele desceu do muro. Aham. E agora, como é que está sendo o processo aí, o cuidado para o batismo dele? Já batizou? Quando que vai batizar? Não, ainda vai batizar, né? Quem está discipulando ele são as próprias filhas, Olha. as diaconisas da igreja, estão fazendo
esse acompanhamento, trazendo É um entendimento. E nós trabalho temos de ajudado. honra, né, Alexandre, se for olhar, né? E nós Que a temos própria ajudado filha ele, cuidando. e nós temos ajudado ele dele, né, trazendo o entendimento, o conhecimento da palavra. Ajudando a esclarecer uma dúvida ou outra. O Sr. Delcio é um homem muito inteligente, então ele está querendo de fato saber o que é a verdade, e ele está experimentando essa verdade, e isso tem alegrado e tem ajudado ele a se sustentar diante dessa dor, dessa perda, né? Que ele ainda está sofrendo muito pela dor da perda da esposa. Porque aí, afinal de contas, ainda está vivendo o luto, né? 120 dias Eu continuo de luto. Sim, porque 120 dias ainda está muito recém, né? Muito recente. Para mim. Agora, dizem que não acaba nunca, né? Perdeu uma parte do senhor, então fica mais complicado, né, senhor Delcio? Se vocês me permitem, eu perdi a minha vida. Mas porque eu vivia em função dela. Tudo que eu fazia, tudo que eu queria para que ela se sentisse feliz, para que ela se sentisse... Olha que verdadeiro princípio, amor, né? Isso que mexe com o pastor Serginho cuida de família, famílias. né? A gente sempre ensina aí que a verdadeira vem para encontrarmos a felicidade no matrimônio. Não é procurar casar para eu ser feliz, não é casar para fazer o outro feliz, não é assim? Ele entendeu, né, Xande, o significado aí do casamento. E assim, a gente fica muito feliz e honrado aqui de ouvir uma história. Foram 58 anos juntos, né? Tem idade para ser meu pai, né, Xande? Com seu certeza. pai. Nunca brigamos. Tinha algum desentendimento que nós entrávamos no quarto e conversávamos. Naturezas diferentes, vidas diferentes. Entendeu? Nunca meus filhos presenciaram uma discussão nossa. Olha, que maravilha. Agora, mas eu fico imaginando, como é que chamava o nome da sua esposa? Jacira. A dona Jacira lá. Como ela, assim, ela ficou aqui ao longo desse tempo todo, 15 anos, orando pela vida do Senhor e esperando esse momento. Ela não contemplou esse momento enquanto aqui, mas eu imagino qual será a alegria quando, para a surpresa dela, encontrá-lo novamente na glória. Na glória, né? Olha que maravilha, que felicidade. Que demore um pouco mais, né, Xande? Que ainda seja o tempo do Senhor gerar outros frutos aí nessa caminhada aí com o Senhor. Abençoamos sua vida, viu, senhor Delcio? Para nós aqui no De Tudo Um Pouco, foi um grande prazer, uma grande alegria tê-lo aqui conosco, ouvir um pouquinho dessa história. Que Deus te abençoe, conserve com vida, saúde e ainda assim forte, lúcido, para cuidar ainda dos netos, bisnetos e assim vai. Eu tenho 12 netos e 5 bisnetos. Eita glória! E vou inteirar 6 agora que vem uma meninazinha aí para entrar na família. Olha só que família linda. Xande, agora os contatos todos aí da Casa da Honra já estão na tela, na nossa telinha ali. Para você que está em casa aí, talvez o seu papai, sua mamãe, seu vovô, sua vovó já confessaram a Cristo e precisam dar esse passo, né, de profissão de fé ali, que é o batismo, cumprindo uma ordenança bíblica, e você não sabe como fazê-lo, pode procurar aqui o Alexandre. Aqui. Nos ligue, nós estamos aí à disposição para poder ajudá-lo naquilo que for preciso, sem dúvida. Xande, mais uma vez, uma terça-feira de bênçãos aí, no quadro Novo de Novo, falando aí a respeito aí do cuidado com o pessoal, os nossos idosos. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe.